Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula em que nós vamos continuar aqui a nossa aproximação aqui, a nossa atenção aqui ao pensamento marxiano, que, como eu mencionei para vocês, é o pensamento próprio do autor, do Marx, e não dos marxistas, que são, digamos, os continuadores da obra de Marx, né? Então, eu vou começar aqui essa aula com a leitura dos dois primeiros parágrafos do Capital. Vamos ler aqui com atenção e perceber aqui que, assim como Adam Smith, né, Marx entrega de cara para a gente, logo no início, até, aliás, no título do capítulo 1, já um elemento central para o desenvolvimento das ideias do autor. Então vamos lá. Olha só. A riqueza nas sociedades em que domina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Então, eu vou parar aqui, por enquanto, no primeiro parágrafo, para a gente prestar atenção aqui no que nós temos aqui de tão revelador nesse primeiro parágrafo. Bom, primeiro, o capítulo 1 do livro O Capital se chama A Mercadoria. O que o Marx está nos propondo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a riqueza nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista nos aparece, antes de mais nada, como uma imensa coleção de mercadorias. Algumas traduções colocam um imenso cabedal de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. A mercadoria individual como forma elementar. Forma elementar do quê? Da riqueza. Então, observem aqui que o Marx, assim como o Smith, assim como o Ricardo, assim como os fisiocratas, assim como os mercantilistas, começa a análise dele pela questão da riqueza. Do que trata a nossa ciência econômica? Trata da riqueza, trata do valor. Muito bem. O Marx está dizendo o seguinte: para entender esse sistema, para entender essa sociedade conformada, desenhada pela lógica, pelo desiderato do capital, a gente pode começar, ou a gente deve começar, por aquilo que se tem de mais geral e aquilo que se tem como representação mais elementar. Anota aí, presta atenção. O que é a mercadoria? A mercadoria é o elemento fundamental, a unidade menor, o átomo da riqueza. Onde quer que você esteja agora, olhe à sua volta e procure, naquilo que você consegue ver, o que não é mercadoria. É um desafio. Observe só. O que você consegue enxergar aí onde você está, no seu quarto, na sala? Procure alguma coisa que você consiga enxergar e que não é uma mercadoria. Vamos olhar aqui para trás, olha. Livros, mercadoria. Grampeador, mercadoria. Porta-lápis do Botafogo Futebol Clube, mercadoria. Meus óculos, mercadoria. Camisa, mercadoria. Ampulheta, mercadoria. Relógio, mercadoria. Meus livros, meu relógio de pulso, mercadoria. O livro, que nós estamos aqui fazendo referência, o Capital, do Karl Marx, uma mercadoria. Das coisas que eu consigo enxergar aqui no meu escritório de trabalho,
Não estou vendo nada que não seja mercadoria. A cadeira em que eu estou sentado é tudo mercadoria. Então, observe que nós estamos aqui falando de algo que é generalizado no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos mergulhados em mercadorias. Nós nos alimentamos com mercadorias. Nós bebemos, matamos nossa sede com mercadorias. Nós vestimos mercadorias. Nós dormimos em mercadorias. Nós consumimos cultura, lazer como mercadoria. Essa aula que vocês estão tendo aqui, para vocês não é uma mercadoria. Mas para mim é. Eu me insiro na divisão social do trabalho como um professor universitário. O que é um professor universitário? É alguém que vende como mercadoria aulas. A sacada do Marx aqui é dizer o seguinte: a mercadoria é o que está em toda parte. Esse mundo é o mundo das mercadorias. A riqueza numa sociedade capitalista nada mais é do que a soma de mercadorias. Como é que a gente calcula o PIB? Definição do manual de introdução à economia. O valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos num determinado período do tempo em um determinado lugar. Valor de mercado de mercadorias. Então, olha que interessante. A mercadoria é a forma mais geral que a gente enxerga por toda parte, generalizada, né? Mais geral nesse sentido, no sentido de que ela está por toda parte, está generalizada, nós estamos mergulhados na mercadoria. Mas também, diz o Marx, a mercadoria individual é a forma elementar. Então, ao mesmo tempo que é o que há de mais geral, a mercadoria individual é a sua forma mais simples. Forma mais simples da riqueza. Então, por isso diz aqui o cara, olha, ele diz assim: nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Parágrafo seguinte: a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera nada da coisa. Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz necessidades humanas, se imediatamente por meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou indiretamente como meio de produção. Do que ele está falando aqui? Está dizendo o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de mais nada, a mercadoria é algo que satisfaz necessidades humanas. Conceito que a teoria convencional vai aí denominar de utilidade. Então, mercadoria é, antes de mais nada, algo útil. Pode ser útil diretamente ao satisfazer as necessidades do meu estômago ou da minha fantasia, diz o Marx. Ou seja, o alimento que mata a minha fome, a utilidade dele, nos termos do Marx, o valor de uso dele, está exatamente em saciar uma necessidade, suprir uma necessidade vital. Ou a mercadoria, na verdade,
atende a necessidades que vêm da fantasia. Atende a necessidades que são, de certa forma, criadas. Eu uso uma camisa de uma determinada marca porque me faz me sentir na moda, ou me faz me sentir mais atraente. É uma necessidade vital? Certamente não. Não vem do estômago, mas vem da fantasia. Está dizendo Marx, não importa. Em nada altera a natureza da coisa. Ele diz, a mercadoria também pode servir não como algo que atende a uma necessidade diretamente, mas atende a uma necessidade indiretamente, como meio de produção, como insumos, como máquinas que produzem outras mercadorias. Então, o Marx aqui está nos propondo o seguinte: se a gente olhar à nossa volta, no mundo capitalista, no dele, lá em meados do século XIX, no nosso, no início do século XXI, nós vamos ver o mesmo quadro. Uma presença generalizada de mercadorias por toda parte. Professor, mas isso não foi sempre assim? Não. Não. Entra na choupana de um servo medieval e faça a ele a mesma pergunta. Servo, olha aí a sua volta e me diga o que não é mercadoria. Ele vai dizer, olha, minha camisa não é mercadoria. Minha camisa foi feita com a lã da minha ovelhinha, que eu tosquiei a lã, cardei a lã, coloquei a lã na roca de fiar. Do fio da lã, no tear, transformei em tecido. Fiz a trama da lã no tear, transformei em tecido. Tecido que costurei e transformei nessa camisa. Que uso aqui para falar com você, sentado na cadeira que eu produzi, comendo o pão que eu sovei, a massa do trigo que colhi, moí e assei no forno de lenha que construí com a ajuda do meu pai. Então, observem que um dos elementos fundamentais da análise do Marx é dizer o seguinte: a análise da sociedade precisa estar historicamente contextualizada. Essa é uma crítica que o Marx faz aos economistas clássicos, pelos quais ele devota grande respeito, admiração, mas que não poupa de críticas cruéis, como eu mencionei aqui. O Marx identifica nos autores clássicos aquilo que se chamam robinsonadas, né? A análise da economia como se fosse a análise do Robinson Crusoe, como se diz no Brasil, né? Do indivíduo que está sozinho, um náufrago numa ilha, completamente fora de contexto de relações sociais, de relações de classes sociais. Ou seja, no fundo, os economistas clássicos descrevem a economia como uma sociedade natural, a sociedade burguesa como uma sociedade natural. O desafio para o Marx não é esse. O desafio do Marx é entender a sociedade do capital como uma sociedade historicamente constituída, ou seja, como uma sociedade que é própria de um determinado período histórico, de um estágio do desenvolvimento da história. E, no fundo, ao entender como se dá o funcionamento dessa sociedade, o que o Marx pretende é desvendar as leis que regem o movimento. Olhar para o mecanismo complexo
que explica o funcionamento desse sistema para investigar as leis que regem o processo, a partir da perspectiva que nós já mencionamos aqui brevemente, dialética. O que quer dizer isso? Quer dizer que é entender que o movimento, ou seja, a transformação, o passo da história, é resultado de contradições que acontecem no seio das diversas conformações societárias da humanidade. Então, a sociedade capitalista não é uma sociedade natural, é uma sociedade historicamente constituída. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, na concepção do Marx, é uma sociedade que tem começo, meio e fim. Isso quer dizer que é historicamente determinado. Isso significa perceber que o mundo nem sempre foi assim, e quase como uma consequência necessária, extrair daí a ideia de que o mundo nem sempre será assim. E que, portanto, a tarefa de investigação desse cientista social está em desvendar as leis que explicam esse processo histórico, essa transformação. A análise do Marx, que está explicitada ali no prefácio do princípio de economia, princípio da crítica de economia política, que eu solicitei a vocês que lessem, contribuição, perdão, à crítica da economia política. Né? Ele vai dizer, olha, é a contradição que gera o movimento, é o conflito de classes, é a contradição entre o processo de desenvolvimento da base econômica ou da base material sobre a qual se assentam as relações sociais, que em última instância determinam as relações sociais, e essas relações sociais, e mais ainda, as contradições que emergem do desenvolvimento da base econômica, da base material, com a superestrutura ideológica, com os valores, com as crenças, com a justiça, com a religião, que explicam essas contradições, que explicam o processo histórico, as transformações. Certo? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando eu olho para as diversas formas pelas quais a humanidade organizou este edifício, estou usando aqui como um termo para metaforicamente me referir ao modo de produção, a base material, as relações sociais de produção, são as relações sociais que são constituídas a partir dessa base material, e a superestrutura ideológica se modificam ao longo do tempo e colapsam quando a contradição aqui é insuperável nos marcos daquela sociedade, ou daquela estrutura, daquela forma de organização da sociedade. Então, no fundo, é isso que o Marx está investigando. Mas ele não está falando aqui no Capital de nenhum projeto de revolução, de como os trabalhadores, como agentes dessa transformação devem comandar uma revolução. Nada disso. O que o Marx está fazendo aqui, e que ele vai dedicar anos e anos da vida dele, é exatamente a entender como é que esse sistema funciona. Esse é o esforço que ele faz aqui. Então ele nos convida aqui a acompanhar esse esforço partindo de um princípio que é bastante razoável. Quer dizer, se eu quero explicar esse mundo aqui, eu vou começar com aquilo que está por toda parte, mas ao mesmo tempo se constitui enquanto unidade menor, mais simples.
o átomo. Né? Uma ideia de quando ainda se considerava que o átomo era a parte menor da matéria. Hoje já não é mais isso. Não é mais assim. Não é isso? Ou seja, a parte menor que constitui a riqueza nesse sistema, nessa sociedade. Bom, e aí? Vamos estudar a mercadoria, está convidando aqui o Marx. Bom, vamos estudar a mercadoria? Vamos. Então vamos pegar uma mercadoria. Como ele diz lá no início do livro dele, ele diz que é a sua representação mais simples, mais elementar. Vamos pegar uma mercadoria aqui para estudar. Vamos escolher, então, o grampeador, olha só. Então temos aqui uma mercadoria, certo? É um grampeador. Todo mundo já viu um desse. Bom, então o Marx está dizendo que isso daqui, ou uma caneta, poderia pegar ali, né, é uma unidade elementar da riqueza no capitalismo. Para entender o capitalismo, ele está convidando a gente a começar pela análise de uma mercadoria individual. Uma mercadoria individual é isso aqui. Né? Então, vou analisar a mercadoria. Bom, o que diabos é isso? Bom, é um objeto metálico, esse meu aqui deve ter, sei lá, uns 200 gramas, imagino. Né? Algo como 200 gramas, ele é todo de metal, tem uma mola aqui dentro, tem um trilho sobre o qual eu coloco aqui os grampos, ele pressiona com uma mola, aqui tem um dentezinho que encaixa aqui para empurrar o grampo para baixo, o grampo é forçado contra essa superfície aqui, que faz com que ele envergue e feche as pontas, prendendo o papel. Porra, é assim que nós vamos entender o capitalismo, estudando uma mercadoria individual? E o Marx diz, é. Mas quando eu olho para essa mercadoria individual, o que eu enxergo? Eu enxergo uma coisa útil. Eu enxergo uma mercadoria que atende a alguma necessidade. É isso que ele está dizendo no trecho que eu li para vocês agora. A mercadoria é, antes de tudo, uma coisa como essa daqui, que por suas características, pelo seu formato, pela sua composição, pelo seu peso, atende a alguma necessidade. Nesse caso aqui, a necessidade de prender folhas de papel. Bom, isso ajuda a gente a entender o capitalismo? Pouco, muito pouco. Por quê? Me acompanhem aqui. Porque quando eu enxergo a mercadoria, quando eu olho para ela, eu só entendo a sua dimensão sensível, a dimensão que meu olho vê, que meus dedos tateiam, sentem. Mas a mercadoria é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que ela parece ser. Presta atenção aqui. Presta muita atenção aqui. Quando eu olho para a mercadoria e entendo que ela é uma coisa útil, eu estou analisando a mercadoria concretamente. Eu estou analisando a mercadoria na sua dimensão evidente, naquilo que salta aos olhos, naquilo que se percebe a olho nu. O que o Marx vai nos propor aqui é o seguinte: para desvendar a forma como esse sistema funciona, eu preciso ir além dessa análise daquilo que é aparente, daquilo que é evidente. Eu preciso analisar a mercadoria não apenas por aquilo que eu vejo nela, mas por aquilo que está oculto. O jogo aqui é um jogo filosófico, né, entre o fenômeno aparente e a sua essência. Ou seja, a mercadoria é, antes de tudo, uma coisa que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo, que eu peso, uma coisa útil. Mas o que ela é além disso? O que é a mercadoria na sua essência?
para além do seu valor de uso, que nós já desvendamos aqui no caso do grampeador. Marx brinca aqui, diz: a mercadoria tem uma dimensão fantasmagórica. Manhas metafísicas. Ou seja, existe uma existência da mercadoria que eu não enxergo a olho nu. Mas como é que eu vou entender? E aqui a gente percebe um outro aspecto da análise marxista, ou da metodologia marxista, que consiste no exercício da observação do fenômeno aparente, do fenômeno visível. Um passo seguinte, que é levar o objeto aparente ou fenômeno aparente para o campo das ideias, para o plano abstrato, onde eu passo a entender a mercadoria não apenas como aquilo que é visível, mas entender o que a mercadoria tem na sua dimensão oculta, pensar a mercadoria abstratamente, analisar a mercadoria abstratamente, para depois fazer o retorno. Depois do exercício de abstração, vem o retorno ao concreto. E a possibilidade de olhar para a mercadoria e entender a mercadoria agora não apenas por aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu peso, por aquilo que é aparente, mas ter aqui o que, na perspectiva do Marx, seria o concreto pensado. Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Do que eu estou falando? Estou falando de um exercício de abstração. O exercício de abstração significa o entendimento das coisas para além daquilo que é o concreto, para além daquilo que é o visível. Não fiquem preocupados, todos nós sabemos fazer isso. Aliás, esse é um dos aspectos distintivos do ser humano. O ser humano entende as coisas, não apenas aquilo que se vê, mas aquilo que se concebe mentalmente. Eu não preciso estar olhando para um grampeador para saber o que ele é. Eu entendo o que é um grampeador. O que é o grampeador? O grampeador é resultado de um processo de trabalho. A produção desse grampeador é resultado da mobilização de centenas, talvez milhares de pessoas. Desde a tinta que está aqui, do plástico que está aqui, do metal que está aqui. Todos esses processos foram resultado de um encadeamento de trabalhos envolvidos desde a mineração ou da extração do petróleo da terra. O petróleo que vai dar origem à tinta, ao plástico, à energia que move as máquinas, mas os minerais, que proporcionam as ligas metálicas, que depois serão levadas à siderurgia, à metalurgia. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu entro numa loja, numa papelaria e compro um grampeador, eu não estou apenas comprando um objeto útil. Eu estou trocando trabalho meu por trabalho das outras pessoas. Portanto, eu estou estabelecendo relações sociais. Quando eu comprei essa camisa, eu falo: de onde veio essa camisa, Zé Eduardo? Ah, veio da loja. Da loja? Vamos pensar abstratamente, o que é essa camisa? Nós já vimos aqui, o Smith e o Ricardo nos apresentam essa ideia. Essa camisa é resultado de um processo social. Por quê? Porque o capitalismo converteu a atividade produtiva numa atividade socializada, uma atividade coletiva. Não é uma atividade minha com a minha ovelha,
É uma atividade social. Eu sou professor, eu vendo aulas de economia, recebo por isso. Minha mercadoria é aula de economia, estou vendendo. Não para vocês diretamente, quem me paga nesse momento é o Estado. Mas aquilo que eu recebo pela minha mercadoria, eu troco por camisa. Então, quando eu estou comprando uma camisa, eu não estou só comprando uma camisa. Eu estou estabelecendo relações sociais com pessoas que certamente estão espalhadas nesse contexto do capitalismo globalizado, estão espalhadas pelo mundo. Observe que eu comprei essa camisa e, portanto, eu estabeleci uma relação social com chineses, com indianos, com paquistaneses, sei lá. Mas eu não vejo essa relação social. Observem que o indivíduo na Idade Média, ele podia também trocar, podia comprar e vender, mas a relação social era muito mais evidente. Se eu produzir trigo demais, o meu vizinho produziu cevada e eu quero trocar trigo por cevada para fazer o malte, para fazer cerveja, eu troco meu trigo, recebo a cevada dele, eu estou olhando no olho dele, a relação social é explícita, ela é direta. Assim como é a relação de exploração do servo com o senhor, ao qual ele paga uma parte da produção como suas obrigações. É olho no olho. A relação é explícita. O que está sacando Marx aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, no capitalismo as relações sociais estão escondidas. As relações sociais estão fetichizadas. O que significa a ideia de fetiche da mercadoria? Significa o fato de que a mercadoria está mascarando as relações sociais. Está escondendo. Eu não estou vendo a relação social. Eu acho que eu estou só comprando um grampeador. Eu acho que eu estou só comprando uma camisa. Quando eu compro uma camisa, eu não estou olhando para a relação social, eu não estou vendo a relação social. Ela está oculta. Esse é o caráter fantasmagórico da mercadoria. O fato de que as relações sociais estão coisificadas, ou seja, estão escondidas atrás das coisas, ou estão reificadas, que é um termo mais filosófico. A ideia de que as mercadorias fetichizam ou escondem as relações sociais no contexto capitalista. A proposta do Marx é que entender o duplo caráter da mercadoria, ou seja, a existência da mercadoria enquanto um objeto útil, aparente, evidente, mas também a percepção do seu caráter abstrato ou social, é a chave que permite abrir a porta e desvendar os mistérios da sociedade capitalista. Se eu não entender o duplo caráter da mercadoria, eu não vou entender nada na concepção do Marx. Eu não vou entender o conceito marxiano de capital. O que é o duplo caráter da mercadoria, portanto? É a percepção de que a mercadoria é algo visível, concreto, aparente, que está, portanto, ligado ao seu valor de uso, a sua capacidade de atender a uma necessidade. Mas a mercadoria é mais do que isso, a mercadoria é também valor, uma forma de valor abstrata, uma forma abstrata de valor. A mercadoria tem uma dimensão abstrata e essa dimensão abstrata é a sua dimensão social, que é o que define a mercadoria como intermediário de relações sociais. A compra e a venda neste mundo em que tudo é mercadoria, comida é mercadoria, cultura é mercadoria, educação é mercadoria, roupa é mercadoria, bebida é mercadoria, se dá exatamente pelo fato de que nós nos relacionamos por meio das mercadorias.
a partir da existência social da mercadoria enquanto valor de troca. Olha o Ricardo aparecendo aqui. Claro que a partir de uma abordagem muito mais sofisticada e complexa, com uma fundamentação filosófica por trás. A mercadoria é uma coisa útil, mas a mercadoria é também um veículo por meio do qual se estabelecem as relações sociais, enquanto valor. De onde vem a mercadoria? Vem do trabalho. E o seu valor de troca é determinado pelo trabalho, pela teoria do valor-trabalho, que o Marx absorve a partir da leitura dos clássicos, em particular do Davi Ricardo. Que trabalho que produz a mercadoria? O Marx vai dizer, bom, assim como a mercadoria tem uma dupla existência, um duplo caráter, um caráter concreto, que determina o seu valor de uso, mas também um caráter abstrato, que determina a sua dimensão social, o trabalho que produz a mercadoria também tem uma dupla existência. O trabalho é, de um lado, um trabalho com suas particularidades. O trabalho com suas particularidades produz valores de uso diferentes. O trabalho do padeiro produz pão. O trabalho do professor produz formação acadêmica. O trabalho do pedreiro constrói paredes, casas. O trabalho da costureira produz roupas. Cada trabalho, por ser dotado de qualificações específicas, de características particulares, cada trabalho tem sua dimensão concreta. Portanto, as mercadorias são concretamente produzidas por trabalhos concretos. O que é o trabalho concreto? É o trabalho que produz a mercadoria com suas especificidades. É um trabalho quando a gente considera que cada trabalho tem características diferenciadoras. Cada ramo de atividade, cada qualificação. Mas presta atenção que se a gente tirar tudo que tem de diferente entre o trabalho do professor, o trabalho do jardineiro, o trabalho do pedreiro, o trabalho do padeiro, o trabalho da costureira, sobra aquilo que todo trabalho tem, essencialmente e em comum. Todo trabalho é um esforço. Para usar o termo do Marx, todo o trabalho é dispêndio de energia laborativa. Todo o trabalho cansa. Porque o trabalho é um investimento de energia, um esforço, um dispêndio, um gasto de energia. Não importa se é do padeiro, se é do professor, se é do jardineiro. Trabalho é um esforço. E nisso todo o trabalho tem em comum. Se a gente considerar tudo que o trabalho tem em comum, a gente percebe que também as mercadorias, quando eu abstraio suas características concretas, o que tem, o que sobra, é aquilo que a mercadoria tem em comum. Presta atenção. Vamos dizer o seguinte. Quanto custa um grampeador como esse? Não sei. Sei lá. R$ 25. Quanto que custa um carro? O carro mais básico, mais barato que existe.
sei lá, 50 mil reais. Quantos grampeadores valem ou são iguais a um carro? 2.000 grampeadores equivalem a um carro? 2.025 vezes 25 dá 50 mil? Como é que eu comparo? Diria minha professora lá do fundamental, né? Como é que eu somo laranja com banana? Eu posso somar laranja com banana? Eu posso, professora. Porque apesar de serem coisas diferentes, a laranja e a banana são valores de troca. O grampeador, o carro, são coisas tão diferentes, atendem a necessidades tão diferentes, mas eu igualo coisas diferentes. Por quê? Porque existe uma essência igual. É tudo fruto do trabalho humano. O que me permite somar no PIB o corte de cabelo, o grampeador, o ingresso de cinema, o automóvel, o grampeador, o carro, o pão. Como é que eu somo tudo isso no PIB, se são coisas tão diferentes? Eu somo porque, do ponto de vista econômico, todas as mercadorias se igualam. Se igualam porque elas têm algo em comum. Aquilo que elas têm em comum não é visível, é a sua dimensão abstrata. A mercadoria é valor de troca, produzida por trabalhos diferentes, porque são trabalhos concretamente diferentes e que produzem, portanto, valores de uso diferentes. Mas as mercadorias são resultado de um mesmo substrato, de uma mesma essência, que é trabalho em geral. Dispêndio de energia laborativa. Quando eu tiro o que os trabalhos têm de diferente, sobra o que eles têm em comum. Quando eu tiro o que a mercadoria tem de diferente, sobra aquilo que a mercadoria tem, que a iguala às outras mercadorias. Sacaram? Então, o duplo caráter da mercadoria. Mercadoria como valor de uso, mercadoria como valor de troca. Mercadoria como aparência concreta, mercadoria como essência, existência social. Se desdobra numa dupla natureza do trabalho, de onde as mercadorias vêm. Porque as mercadorias são também diferentes porque são produzidas por trabalhos diferentes. Trabalho concreto produz valores de uso. Por outro lado, as mercadorias são, em essência, valor de troca, porque são produzidas pelo trabalho abstrato. O que é trabalho abstrato? É o trabalho quando eu abstraio suas características específicas e eu considero que todo trabalho é igual, de certa maneira, na medida em que todo trabalho é um dispêndio de energia laborativa. Por que essa ideia ou essa percepção é a chave para entender a dinâmica capitalista? Porque a partir de agora, quando a gente olhar para a mercadoria, a gente percebe que a mercadoria não é só uma coisa. Ela é valor. E ela é produzida visando o seu valor de troca. Quando Marx, portanto, descreve a sociedade capitalista, ele está falando de uma sociedade em que a atividade produtiva, o trabalho, não visa o atendimento de necessidades humanas. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: o Marx está dizendo, olha, o que a Sadia ou a Perdigão, BR Foods, o que eles produzem? Professor, eles produzem comida.
Bom, o que é comida? Comida é, antes de tudo, uma coisa que serve para atender a uma necessidade. No caso da comida, a necessidade vem do estômago. Então, a BR Foods produz comida. Para quê? Para matar a fome da gente, professor. Não, não é. Quem produz para matar a fome é o produtor individual numa economia de subsistência. Ele cria galinha para comer galinha. Ele cria galinha para comer ovo. Ele cria vaca para tomar o leite, para comer a carne. A BR Foods não produz alimentos para serem comidos. A BR Food, a Sadia, a Perdigão produzem alimentos para serem vendidos. O objetivo da produção capitalista não é o atendimento de necessidades humanas. É, na verdade, o atendimento da lógica do capital, da valorização do valor, da reprodução ampliada do capital, de um capital que busca se reproduzir e se valorizar. Eu só entendo o conceito de capital do Marx se eu entender esse duplo caráter da mercadoria. Portanto, é a chave para abrir a porta, enxergar os mecanismos ocultos da dinâmica capitalista na perspectiva marxiana. Inclusive, a observação desse caráter, que a gente pode dizer um caráter cindido da mercadoria. Cindido quer dizer rachado, dividido. O caráter cindido da mercadoria explica na abordagem marxiana e marxista, as crises capitalistas. E o Marx estava olhando para uma delas, né? O Marx viu na Inglaterra a crise que vai ter seu ápice em 1848. Vocês estudaram já a história econômica. Por que a crise de 1848? Na Inglaterra, não no continente. Porque a verdade é que essa crise ela mescla elementos novos, ou seja, de uma crise tipicamente capitalista, mas ela mescla elementos antigos. O que é uma crise capitalista? É uma crise em que a natureza cindida do capital se revela. Essa contradição, olha a dialética aqui, esse aspecto contraditório da mercadoria, que é ao mesmo tempo valor de uso, mas é valor de troca, e é produzida como valor de troca, mas só pode ser valor de troca se tiver valor de uso. Esse aspecto contraditório da natureza da mercadoria se revela nas crises tipicamente capitalistas. O que é uma crise tipicamente capitalista? É uma crise de excesso. É uma crise de abundância. A crise na Inglaterra de 1848 tem a ver com a sobreacumulação no setor têxtil. Vocês sabem disso. Quer dizer, olha a natureza contraditória do capitalismo que o Marx está querendo nos apresentar aqui. A humanidade e a história humana é repleta de episódios de crises. Episódios bíblicos de crises, as crises das vacas magras, crises provocadas por secas prolongadas que reduzem a produção agrícola, pragas, doenças, gafanhotos. As crises da humanidade são crises de escassez. As pessoas passam fome porque tem pouco recurso, porque tem pouco alimento. Presta atenção aqui. Nós estamos falando de um sistema econômico que tem em comum dos seus elementos contraditórios exatamente a incapacidade de conviver com abundância.
vocês estudaram formação econômica do Brasil, vamos pensar aqui. De onde vem a crise brasileira dos anos 30? Vem da falta de produção? Qual é a crise do café? A crise do café é porque falta café? Ou sobra? Um dos elementos contraditórios do capitalismo é exatamente o fato de que ele não lida bem com o atendimento das necessidades. É um sistema que tem um problema com a abundância. Quando se produz demais, ele entra em crise. Quando se produz demais, os estoques sobem nas fábricas, as fábricas demitem. Quando a demanda é insuficiente, as fábricas demitem trabalhadores. Por quê? Porque a mercadoria não foi produzida para atender necessidades. Ela foi produzida para ser vendida. Porque quando a mercadoria é vendida, ela fecha o circuito de valorização, que nós vamos mencionar logo mais. Que esse é um momento decisivo, crucial da existência da mercadoria. Não basta a mercadoria ser produzida, não basta a Sadia produzir pizza congelada. A pizza congelada precisa ser vendida. Não basta eu ter fome para eu receber a pizza da Sadia. É preciso que eu pague por ela. Por quê? Porque ela não foi produzida para que eu coma a pizza, ela foi produzida para que eu compre a pizza. Então esse é um elemento contraditório da dinâmica do capitalismo. E eu só entendo esse elemento contraditório quando eu percebo que a pizza não é apenas um alimento que serve para atender as necessidades do meu estômago, mas ela tem uma existência abstrata enquanto um valor que precisa ser chancelado, aceito pelo mercado, precisa ser reconhecido enquanto valor, ou seja, precisa ser pago para que a mercadoria cumpra a sua missão, o seu objetivo, o objetivo da sua produção. Para entender o conceito de capital, para entender o processo pelo qual o capital cumpre o seu objetivo, nós precisamos avançar para o entendimento do processo de valorização e investigarmos aqui a forma como esse circuito opera. E isso a gente faz na próxima aula aqui, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.